Eu louvo a Deus por esta manhã, por tudo que já temos compartilhado. E existem algumas coisas muito importantes. Tirar o fermento da casa, como a instrução da palavra, demanda nós alterarmos muita coisa. E alterar as coisas custa caro. Então eu não sei por que mudaram a posição dos bancos, das cadeiras. Eu não gosto quando faz assim, fica assim, a gente tem que ficar de lado, olhando lá para frente. Ou então tem que ficar virado, é ruim, incômodo. Eu não sei por que fizeram isso. Mas agora o pastor tem que ficar pregando aqui. Eu não gosto, eu gosto quando é normal. Eu gosto quando é normal. É aqui, ó, todo mundo virar para frente. Isso certamente é o que muita gente já pensou. Alguns podem não ter falado nada. Alguns podem ter pensado lá no inconsciente. Olha, Eliane voltou. Eliane estava viajando. Deus te abençoe, Eliane. O Rovilson agora está mais feliz, está todo. Com um mês fora, é isso? Um mês. Sabe quantos dias e horas, minutos? Sabe tudo. Mas quando nós mudamos as coisas, sempre tem um custo, sempre tem uma obra, um trabalho a ser feito, sempre tem elementos que não estamos acostumados, sempre tem elementos que a gente perde para ganhar de outro lado. Sempre tem. A nossa natureza eu não quero que mude. Eu não quero que mude. E tem um mundo de coisas que Deus não pode nos dar porque nós não tomamos as atitudes e as mudanças necessárias. E na Páscoa, retirar o fermento, isso é uma tradição dos hebreus, dos judeus até hoje. Eles lavam a casa, eles retiram as coisas velhas, eles vão para o armário, eles vão para todas as partes. O que pode ser mudado? O que precisa ser limpo? O que precisa ser retirado? O que já está velho? O que está fermentando? E isso é um ato não apenas espiritual ou simbólico, mas prático da vida. E tem muitas coisas que nós precisamos ser abertos a mudanças, ainda que elas tenham custos ou muitas vezes certas perdas. Isso é real. Isso diz respeito a um elemento de extrema importância da Páscoa, que é sem fermento. Retirar o fermento. E a Páscoa, ela nos leva ao Cordeiro, como hoje pela manhã, na mesa da ceia. Ela nos leva ao sangue do Cordeiro, ela nos leva ao corpo do Cordeiro, e o corpo do Cordeiro é o pão vivo sem fermento. E indica não só esse elemento místico ou religioso, mas indica um ato que eu preciso ter na minha vida. Quais são as coisas que eu preciso mudar? Quais são as coisas que eu preciso alterar? Quais são as coisas que eu preciso mudar na minha forma de pensar, na forma de viver? E o texto que eu quero ler com vocês está em Êxodo capítulo 8. Começa em Êxodo capítulo 8. Desculpa, começa em Êxodo capítulo 7. A história da Páscoa começa no Egito. E é esse mesmo Egito que existe hoje. Com o mesmo Israel que existe hoje. Embora a configuração política seja distinta, a configuração espiritual é a mesma. A configuração social de nação também é a mesma. O mesmo Egito e o mesmo Israel. E no capítulo 7 de Êxodo, então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir de sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, verso 3, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não os ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes.
o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Essa é a essência da Páscoa. Um cordeiro que paga o preço da nossa dívida, nos liberta para deixarmos a escravidão, deixarmos o impostor, deixarmos aquele a quem devemos, não devemos mais, e irmos em direção ao Pai, em direção à terra prometida, em direção a instâncias de bênçãos, ainda que temporais nessa terra. Essa é a essência da Páscoa, o cordeiro que foi dado por nossos pecados, foi pago o preço. Não só isso, como já foi dito pelo Ismael, o Senhor traz através de Paulo que seria vã a nossa fé se não houvesse a ressurreição de Cristo. Cristo ressurreto. Nós estamos reunidos aqui, cada um vem com um contexto, cada um vem com um universo, uma realidade mental, emocional, uma realidade física, uma agenda, e a gente tem alguns aqui que estão nos visitando, tem alguns que não puderam vir, estão assistindo pela internet. São cada pessoa um universo de realidades, mas nesse exato momento o Espírito de Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Jesus Cristo, o Cordeiro ressurreto, está recebendo culto, está nos vendo. O céu está mobilizado, atuante, em função de cada um de nós que estamos reunidos no culto e ainda ao redor da mesa. Jesus está presente. Jesus está observando, eles estão fazendo o que eu ordenei há 2000 anos atrás, comendo o pão, bebendo o cálice em memória de mim. Essa mesa é um memorial. E isso é real. Nossa condição de ver, muitas vezes se limita ao que é físico, palpável, mas a fé nos leva a ver o que é invisível. Eu estou falando em nome de Jesus e eu preciso olhar para Ele. É isso, filho. O Cordeiro executou isso. Agora nós nos acostumamos muito com as coisas naturais, a ponto de só ser bonito o que tem muito fermento, o que acompanha o sistema do mundo, o que acompanha as tendências de hoje, o que acompanha o que eu posso tocar e ver e examinar e executar, o que está na mídia, o que está proposto. A gente tem muita dificuldade em viver priorizando o que não se vê. Por isso, tudo tem que ter fermento. A roupa tem que ter uma marca. O carro tem que ser zero. As coisas precisam ser iguais às do Instagram. A gente precisa ter no culto, tem que ser as coisas do jeito que eu gosto. A gente vai criando esses fermentos. Mas eu queria mostrar primeiro um elemento que é uma chave. O mundo natural não é tudo o que nós devemos priorizar. Mas o mundo sobrenatural não é tão sobrenatural quanto a gente imagina nas fantasias místicas. O mundo sobrenatural é também para ser natural. Então, Abraão subiu aquela montanha com seu filho Isaque, com lenha, com o elemento para gerar fogo, e ele imolou um cutelo, ele ia imolar o seu filho, e enquanto ele amarrou seu filho sobre aquela pedra, aquele altar, na hora que ele ia descer a mão, sobrenaturalmente o Senhor falou com ele, segurou a sua mão: não mate seu filho Isaque, eu já sei que você me ama, que você é cheio de fé. E a Bíblia diz que do lado dele apareceu um cordeiro.
Deus é poderoso para materializar o cordeiro naquela hora? Sim. Mas Deus faz mágicas? Não. Deus poderia materializar o cordeiro, mas é mais sobrenatural ainda que Ele tenha criado o cordeiro. E ainda que seja o cordeiro de um rebanho que se dispersou e subiu perdido e apareceu naquele momento, Deus fez com que o mundo, o universo natural, cooperasse para seus planos. Nós começamos a ler aqui em Êxodo uma série de questões. Deus disse a Moisés: fale isso, Arão vai te acompanhar, Israel vai ser assim, o Egito vai ser assim, Faraó não vai aceitar, eu vou endurecer e eu vou trazer juízo sobre a nação de Israel. Isso nos parece absolutamente espiritual, religioso, transcendente, divino. Ai meu Deus, não quero isso não. E a gente até descobre que inúmeras pessoas ao longo da história foram criando conceitos de eu preciso ser obediente porque Deus não pode ficar bravo comigo, senão o trovão cai em cima de mim, o raio cai em cima de mim. Se eu não agradar a Deus, então eu vou andar de joelhos, eu vou me esfolar, eu vou entregar, eu vou sacrificar, eu vou fazer tudo para Deus ficar bonzinho comigo e não derramar juízo sobre mim. A gente tem essas ideias místicas do que é o juízo do Senhor, mas a Bíblia deixou claro, Ele vai trazer juízo, manifestações de julgamento sobre o Egito. O que nós não conseguimos pensar com tanta facilidade é que o natural coopera para isso, que Deus usa o natural. Deus pode ter gerado um cordeiro ao lado de Abraão. Mas na maioria das vezes, na nossa vida cotidiana, não existem coisas místicas acontecendo, não existem mágicas acontecendo, não existem coisas que nós elaboramos na imaginação de um anjo que desce. Na maioria das vezes, Deus está operando por um medicamento, Deus está operando por um médico, Deus está operando por uma pessoa, Deus está operando no natural. E se eu não vejo assim, eu corro o risco de não entender o sobrenatural. E é interessante que quando a gente começa a ler aqui, tem muitas ações ou manifestações de Deus. Primeiro, no Êxodo 7, verso 17, assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Deus disse a Moisés, você vai pegar esse bordão e você vai tocar nas águas do rio, e as águas do rio se tornarão em sangue. E isso aconteceu. A ideia que nós temos é de algo místico, mas aconteceu. Então, o Senhor operou inicialmente, Êxodo 7,17, trazendo sangue, ou transformando as águas em sangue. Segundo, o Senhor fez com que rãs, Êxodo 8, verso 8, chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. A rã era o símbolo de um deus egípcio que até hoje é honrado, Hepti, ou Kepti, um deus que é honrado. Por isso você vê naqueles desenhozinhos egípcios, tem uma rã. E de repente o Nilo, que era o sagrado, vira uma coisa nojenta, sangue. A rã, que era um deus, o Hepti, ou Kepti, se torna uma praga sobre a terra. Deus está operando. Depois, terceira praga, Deus traz os piolhos. O versículo 16 de Êxodo 8, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. O piolho era o símbolo do deus Ra. E até hoje você vê nos desenhozinhos, nos ícones do Egito, o piolho. Ele é um besourinho, parece um besourinho. E de repente o deus Ra, que era representado pela imagem de um bichinho que parecia o piolho, lota a terra e vem praga. Depois Deus manda as moscas. Assim fez o Senhor e vieram, Êxodo 8, 24, grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi arruinada por esses enxames.
Moscas. Quinta peste enviada está em Êxodo 9. Você lê do 1 ao 7. Eu quero ler só um versículo, o final aqui. E o Senhor o fez no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nem sequer um. Deus trouxe uma praga que morreu todo o rebanho dos egípcios. Sexto ponto, o que não morreu até agora recebe úlceras. No Êxodo 9, capítulo 9, verso 8 e 9, o Senhor traz úlceras. Ele diz a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem, em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. E isso aconteceu. E a Bíblia diz, no texto que lemos inicialmente, que Deus estava operando julgamento. Qual julgamento? Todos os deuses do Egito foram caindo por terra. O rio Nilo, sagrado, não era mais sagrado. Era podridão de sangue. As rãs, os piolhos, os besouros, os animais, o primogênito, os animais, tudo era tido como sagrado. Agora vem os gafanhotos e destroem na oitava peste. Êxodo 10, versículo 1, versículo 2, versículo 14. Subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e consumiram tudo. Nona praga, nona peste. Êxodo 10, 22, 21, 22. Disse o Senhor: estende a mão para os céus, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. O sol, também adorado pelos egípcios. A ideia que a gente tem é de uma coisa mística. Um dia Moisés chega, acontece aquilo. Dia seguinte, Faraó se arrepende, não deixa o povo ir, porque Deus havia dito que o Faraó ia ser endurecido no coração. E aí vem uma outra praga, segundo dia, terceiro dia. A gente tem uma ideia muito mística ou muito pontual, muito mecânica. E o texto, ele não tem a ideia de contar histórias, mas de revelar as intervenções de Deus. E eu preciso trabalhar para que não seja eu só no que é terreno, material, físico, e eu me torne até mesmo um cético, e trabalhar para que eu não me torne uma pessoa mística. Nada acontece, o anjo não vem, Deus não toca, e me esqueça de olhar para o que Deus está fazendo no natural. As trevas encheram o Egito. Por último, os primogênitos. Mas os primogênitos da terra de Israel não morreram. Morreram só os primogênitos do Egito. E havia uma cultura em que os primogênitos de cada casa dos egípcios dormiam num quarto especial, numa cama especial, de uma forma especial, como honra. Então eles dormiam numa certa altura do chão, diferentemente dos demais que dormiam, principalmente os egípcios, principalmente os hebreus. E a gente só imagina o sobrenatural. Um anjo veio e só tocou com morte os primogênitos do Egito. Mas quando a gente vai para a história, a gente tem que considerar que nessa mesma data, nesta mesma época, neste mesmo reino, houve um terremoto numa ilha chamada Ilha de Santorini. E a ciência, os estudiosos comprovam que esse terremoto, a talvez 700 quilômetros de distância do Egito, afetou a terra de uma forma impressionante. Granizo, trevas, poeira, pragas. Ninguém pode comprovar que
que o que aconteceu no Egito nesses dias é só consequência de um terremoto na ilha de Santorini, de um vulcão que explodiu e causou terremotos. Mas esse fato está na história da Terra, nos dias do episódio do Egito. E cientistas estudam que, inclusive, gases subiram pela Terra por conta do que aconteceu com a explosão de um vulcão, com os terremotos causados na ilha de Santorini. Eu posso ir para um oposto e acreditar que isso é só natural. Não tem nada a ver, isso é só natural. Eu posso ir para o outro oposto e acreditar que tudo é místico. E não aceitar o natural. Só me resta abrir mão do raciocínio, da razão e ir para diante de Deus. Quais são as coisas naturais que acontecem à minha volta? E é o Senhor agindo. O Senhor disse que ia trazer juízo sobre a terra do Egito. O que o Senhor vai fazer, se aquele cordeirinho é um animalzinho que escapou de um rebanho lá embaixo, ou se o Senhor materializou, isso não é comigo. Agora, eu preciso entender quais são as coisas da minha vida que são naturais e é o Senhor agindo, e quais são as coisas que são sobrenaturais e eu não creio. A verdade é que na Páscoa, o Senhor estabelece juízo, julgamento. E eu já aprendi que Jesus, o Cordeiro, é a justiça de Deus. O julgamento da Páscoa lá sobre o Egito foi um. Sobre a minha vida vem de outra forma. Eu agora criei no Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu no meu lugar. Eu creio que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Por isso, eu entrego minha vida a Ele. Eu decido estudar a palavra, eu decido cultuá-lo, eu decido andar em comunhão no corpo de Cristo, eu decido entregar minha vida ao governo absoluto de Jesus Cristo. Eu quero que tudo da minha vida diga respeito a uma condução do Espírito Santo na minha vida. A palavra, eu não quero viver a vida cheia de fermentos, cheia de coisas do mundo. Eu quero viver o Cristo, eu quero. Porque o juízo que veio na Páscoa me alcançou em Jesus. Eu não preciso estar debaixo de pestes, pragas, maldições. Eu não preciso tentar pagar o preço. Eu não preciso levar uma vida certinha. Eu não preciso frequentar a igreja. Eu só quero o governo de Jesus sobre mim. Mas na Páscoa também, ao retirar fermentos, forma de ver, ideologias, padrões, reações da minha alma, reações do meu ego, modo natural de ver todas as coisas e nunca ver as coisas espirituais, ou talvez, quem sabe, um modo místico de ver todas as coisas e estou sempre esperando que Deus opere alguma coisa mística e eu nem olho para as coisas naturais. Eu quero uma mudança hoje. Senhor, quais são as coisas da minha vida que são naturais, mas é o Senhor operando? Quais são as coisas da minha vida, talvez aqueles primogênitos que dormiam e foram afetados, quem sabe pelo gás que escapou pelas rachaduras que aconteceram. Ou simplesmente um anjo veio e Senhor, eu não sei, não tem como provar, mas eu estou aprendendo uma lição nessa manhã. Tem coisas naturais da minha vida que é o Senhor quem está permitindo, para que eu me aproxime de Ti, para que eu Te conheça. Senhor, tem respostas de oração minha, que o Senhor está trazendo de um modo que eu estou surpreso. Não, isso não tem nada a ver com o Senhor. Eu estava esperando um exército de anjos aparecer. Senhor, eu não quero nem ser místico, nem ser cético. Eu quero entender quais são as coisas naturais. Então Jesus de Nazaré, um menino que tinha vizinhos, que tinha primos, parentes,
um menino que era conhecido por muitos rabinos. Havia no entorno dos líderes de Israel homens e mulheres que conheciam as famílias de Nazaré. Falaram, eu conheço José. José fez móvel para minha casa. José, o que é isso? E até uma pessoa assim, interessante, porque tudo que ele faz é muito bem feito. Que coisa impressionante aquilo. Eu até paguei um pouco mais, porque foi muito bem feito o móvel. Tinha gente que conhecia o natural. O que é isso? Esse menino é filho de Deus. O que é isso? Que blasfêmia. Esse menino não é filho de Deus, coisa de uma. Esse homem está morrendo ali na cruz porque ele foi condenado. Esse natural não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. Esse natural não tem nada. Para eles, naquele dia, era só um fato natural. Para nós hoje, talvez seja só um fato espiritual. Senhor, nessa Páscoa, eu quero ser levado pelo Teu Espírito Santo a ver com outros olhos coisas naturais que são intervenção do Senhor. Onde o Senhor não me permite, é porque eu preciso mudar. Onde o Senhor ainda não derramou, porque a minha escala de prioridades não está coerente com a Tua palavra. Aonde eu fico imaginando que Deus faça um milagre, aconteça alguma coisa, e na verdade o Senhor já está agindo em um mundo de coisas práticas, físicas. Talvez até a mula já me disse alguma coisa, mas eu estou esperando que venha um anjo, que venha uma coisa, alguém, talvez um papa, talvez agora. Senhor, eu preciso afinar, eu preciso me tornar mais sensível às coisas naturais que eu preciso tomar posse, executar, dar atenção, ouvir. Porque aquele homem que estava na cruz do Calvário, e os soldados zombavam, rasgaram suas vestes, furaram seu lado. Alguém ajudou a descer da cruz, ajudou a levar no túmulo, alguém ajudou a enterrar. Não tinham noção de que aquilo natural era a intervenção de Deus. Alguém pode querer se aprofundar, estudar para valer essa ilha de Santorini, e não sei o que, discutir se está certo, se não está. Eu não quero isso, Senhor, eu quero entender que essa mesa hoje, coisas naturais, faz barulho, é plástico, suco de uva, é de verdade, esse pão é um pão sem fermento, é de verdade, mas isso é tão natural, eu nem vou, hoje eu não vou no culto não, hoje eu não vou, é ceia, né? Mês que vem eu vou. Talvez eu esteja levando as coisas naturais sem o devido valor. E assim como era o menino de Nazaré, aquele maluco que andava por aí falando que era filho de Deus, era ele que estava na cruz e as pessoas não sabiam ver o natural com olhos espirituais. Eu também não quero ver essa mesa de forma cética, incrédula, banal. Eu quero ver no natural que eu estou levantando um memorial da morte de Cristo até que Ele venha. Eu quero ver nessa manhã que eu ouvi o Evangelho, e se eu crer no Evangelho, eu posso decidir, eu entrego minha vida a Jesus Cristo. Isso é diferente de ser membro de uma igreja, de frequentar uma igreja. Eu decido nesta manhã, publicamente, entregar minha vida a Jesus Cristo, porque pode me parecer natural ter vindo nesse culto, mas tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. O Espírito de Deus me fez ter vontade de vir, eu estou ouvindo o Evangelho, e a minha vontade é de correr e entregar. Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor, porque eu estou enxergando que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, o Senhor pagou pelos meus pecados, eu não sou condenado mais, eu crendo em Jesus, eu posso ser salvo por toda a eternidade. Jesus, eu levo minha vida, eu conduzo meus dias, amanhã, segunda-feira, trabalho, dinheiro, finanças, banco, cliente, briga, menino, casa, compra, administração. Eu levo tudo de forma muito natural. Abre o meu entendimento para ver nas coisas naturais o sobrenatural. E para ver coisas sobrenaturais de modo natural. Eu quero isso, Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo nesta manhã. Senhor, eu já entreguei minha vida, eu nasci de novo. O Espírito Santo vive em mim, me conduz. E eu quero hoje participar desta mesa, olhando para coisas naturais, com um olhar e uma sensibilidade
de coisas espirituais. Então, mesmo que eu tenha pecado, mesmo que eu esteja vivendo o que eu quero, eu corro atrás, é a minha vida. Eu penso, quando alguém lê a Bíblia, ou então eu vou na célula, ou então eu venho no culto, eu penso, mas a vida vai correndo. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero viver todas as coisas naturais do dia a dia, olhando de modo espiritual. Eu quero, Senhor. Aqueles egípcios não entenderam nada. A gente questiona por que Faraó, no dia seguinte, a gente acha que é o dia seguinte. Mas após uma determinada peste, Faraó simplesmente travava o coração. A gente questiona todas essas coisas, ou nem questiona acontecer essas pragas. A gente nem, mas elas fazem parte da Páscoa. Deus está usando coisas naturais ou sobrenaturais para gerar juízo, julgamento. E Ele julga a quem? Um inocente? Não. Ele julga aqueles deuses e Ele os desbanca. Até hoje, o Egito vive só de museus. Nunca mais o Egito produziu mais nada. O Egito continua sendo o símbolo do mundo. Tem que ter fermento para as coisas aparecerem, ou parecerem boas. E a gente se encanta com tantos fermentos. Nós queremos um estilo, nós queremos o famoso, nós queremos o que é glamouroso, nós queremos o espetáculo, nós queremos tudo com muito fermento, muita luz, muita coisa. Nós queremos tudo como é. Nós não estamos tão tranquilos de ir para o simples. Sou eu que vou cantar. Sou eu que vou entregar meu dízimo, minha oferta. Sou eu que vou adorar. Sou eu que vou ler o texto. Sou eu que vou proclamar o texto. Sou eu que vou buscar o Senhor para decidir as coisas de amanhã. Mas no meu natural, tudo é espiritual. Senhor, nesta manhã eu quero participar da mesa da ceia. E eu convido você a orar ao Senhor. Eu quero participar da mesa da ceia nesta manhã. Eu quero pedir os diáconos que fiquem aqui. Os diáconos vão ficar pelos corredores, aqui à frente. É você que vai sair do seu lugar, a hora que quiser, enquanto cantamos, e virar à mesa, pegar o cálice, o pão. Eu quero convidar você a pegar para mais alguém. E trocar com alguém. Eu quero abençoar a sua vida, porque eu quero me tornar alguém que vê o natural com olhos espirituais.